Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tadel. Como eu sempre costumo dizer, se estamos aqui mais um dia, porque o Senhor nos guardou, nos abençoou, e nós ficamos muito felizes, muito alegres, né, Reginaldo? De podermos estarmos reunidos aqui mais uma vez nessa noite. Espero que Deus possa falar ao seu coração. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, no versículo 16 e 20. Nós vamos falar um pouco sobre a grande comissão. O pastor Davi até orou no início aqui. Eu fiquei muito feliz de ver ele orando em cima desse texto. É um texto que nós já trabalhamos muito sobre ele, mas eu creio que Deus ainda tem algo novo para trazer às nossas vidas, alguns entendimentos que tem colocado no meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Mateus, capítulo 28, do versículo 16 a 20. Diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, diante das Escrituras Sagradas, ó Deus, para que o Senhor possa mesmo falar, trazer entendimento ao nosso coração. Em nome de Jesus, que diante desta tão grande comissão, ó Pai, que nós venhamos a ter o entendimento, Pai querido, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para a tua igreja. Pai, nós oramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Vou sentar, quem está presente aqui. Mateus 28, 16 e 20. Nós vemos aqui no final do Evangelho segundo Mateus, e nós vemos Jesus deixando uma das últimas instruções para os seus discípulos. Nós sabemos que Jesus aqui acabara de ressuscitar, algumas mulheres foram ao sepulcro, e o próprio Jesus aparece a elas e diz para os discípulos para que eles fossem até o monte na Galiléia, onde eles encontrariam com o Senhor Jesus ressurreto. E eles seguiram. A Bíblia diz que os 11 discípulos foram para a Galiléia, Judas já não estava mais entre eles, para o monte que Jesus lhes designara, está no versículo 16. A palavra de Deus diz que quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante que Deus é tão poderoso, a palavra de Deus é tão preciosa, que nós vamos ver que o Senhor nunca chamou pessoas perfeitas, porque elas não existem, só Jesus foi perfeito. Aqui os discípulos chegaram, o adoraram, mas a palavra de Deus diz que alguns no meio deles duvidaram. Eles duvidaram, talvez que Jesus havia ressuscitado, de alguma forma duvidaram se era ali ele mesmo que estava ali presente, e a gente fica pensando que Jesus poderia repreendê-los. Queridos, isso é maravilhoso, porque nós aprendemos, né, que esses discípulos andaram com Jesus durante muitos 3 anos, né, andaram um bom tempo com Jesus, viram os milagres, as maravilhas que Jesus fez diante deles, com eles, e nesse texto nós vemos que ainda havia uma dúvida no coração deles, mas o que eu entendo exatamente nesse início é que Deus não escolhe só os fortes, Deus escolhe também aqueles que muitas vezes estão fracos na caminhada e que precisam ser fortalecidos. E Jesus aqui não vai repreendê-los, pelo contrário, Jesus vai chamá-los para uma grande missão, né? E é o tema que eu dei essa palavra, convocados para uma grande missão. Se sinta, pastor Davi, sempre, Reginaldo, aos que nos acompanham em casa, sinta-se convocado para uma grande missão. Quando nós entendemos que o Senhor nos chamou, quando nós entendemos que Deus tem uma missão na nossa vida, que Deus tem um chamado para cada um de nós, nós precisamos entender que estamos debaixo do chamado para uma grande missão. Nós fazemos parte de uma missão que Deus, né, ainda lá no Éden, já havia planejado, e nós sabemos que por todas essas escrituras, por toda a história bíblica, nós vemos gerações e gerações se passaram, Deus levantou homens, mulheres, que fizeram a diferença na sua geração, para que nós estivéssemos aqui hoje, mais uma vez, compartilhando e nos alimentando dessas palavras. Então,
não fica aí duvidoso, não estou pronto, né, eu ainda tenho algumas dúvidas em algumas áreas. Queridos, nós não somos perfeitos, mas é na caminhada que o Senhor nos corrige, que o Senhor nos capacita, que o Senhor vai nos ensinando durante a nossa caminhada. Como nós vamos ver na história dos discípulos, que durante a caminhada eles foram treinados, capacitados, e aqui o Senhor vai dizer que Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu fico pensando, né, que os discípulos ali, ainda alguns duvidaram. Quando eu trago a memória assim, eu fico pensando aqueles discípulos no caminho de Emaús, a última notícia que haviam escutado é que Jesus havia morrido, havia sido sepultado, e eles estavam indo embora, por mais que as mulheres já haviam dito para esses dois também que Jesus havia ressuscitado, mas o que eles tinham em mente, eles não acreditaram, eles duvidaram, e estavam indo embora para Emaús, a 12 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, e nós sabemos que Jesus aparece junto deles, caminha com eles todo esse trajeto, ensina-lhes a palavra. Jesus discorre sobre eles, sobre todas as escrituras, e quando chega perto da casa, eles convidam Jesus. Nós sabemos que Jesus entra na casa deles, e quando Jesus parte o pão à mesa com eles, aí sim caiu a ficha, eles entenderam que aquele era Jesus, e portanto depois eles vão dizer: não te queimava o coração quando ele falava, não ardia o seu coração quando ele falava conosco. Eu sei que tem muita gente, querido, na nossa caminhada, que por causa de algumas dúvidas, algumas dificuldades, por não achar que estão preparados, estão inertes, estão parados, não caminham. Jesus vai dizer aqui, logo na sequência nós vamos ver que ele fala assim: ide, quer dizer, ele está dando uma ordem, né? Ele está dando, é imperativo, ele está falando: ide, portanto, fazer discípulos. Fazer discípulo, querido, é o maior chamado que Deus tem para nós. Mas vamos voltar no versículo 18, quando ele diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, assim disse Jesus. E eu fico pensando quais são os alicerces da igreja, da nossa caminhada, do nosso discipulado. O alicerce não é a igreja, não é o discípulo, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o missionário. O alicerce é Jesus. Ele diz: todo o poder me foi dado. E eu quero trabalhar 4 tópicos com os irmãos, 4 fundamentos dessa missão tão preciosa que Jesus confiou a seus discípulos e confia a cada um de nós, porque isso vem sendo passado de geração em geração. Ele vai dizer que toda autoridade, então, nós entendemos, o primeiro fundamento dessa missão é que toda autoridade é do Senhor Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, somente na autoridade de Cristo é possível sermos crentes e cumprir a nossa missão. Se não for debaixo da autoridade de Cristo, esquece, não há cristianismo, né? Não há missão de Cristo, não fazemos parte do reino quando nós vamos apenas em nosso nome. Deus nos fortalece para nós fazermos, querido, a vontade dEle. Portanto, muitas pessoas podem achar que não estão prontas, duvidosas como alguns ali, fracos. Queridos, é na caminhada que Ele vai nos fortalecendo para fazermos a vontade dEle. E quando nós entendemos que nós estamos na caminhada para fazer a vontade de Deus através do sangue precioso que Jesus Cristo derramou naquela cruz pela minha e pela sua vida. Então, em nome de Jesus, é que nós podemos ter uma caminhada, que nós podemos fazer discípulos, que nós podemos ser discípulos, que nós podemos ser considerados cristãos. Se nós quisermos ser o centro da nossa vida, o centro das atenções da nossa caminhada, nós não estamos debaixo de toda essa autoridade. Nós estamos, então, trazendo para nós aquilo que deveríamos deixar nas mãos do Senhor. Eu fico pensando, Jesus também disse em João 15:5, que Ele era a videira e os discípulos eram os ramos, né? Ele diz que se alguém permanecer em mim e eu nele, dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer, ou sem mim não podem fazer coisa alguma. Jesus nos ensinou que sem Ele é impossível fazer coisa alguma que lhe agrade. É impossível fazer coisa alguma que venha dele ou que seja para a honra e para a glória dele. Por isso, queridos, eu queria que você colocasse no seu coração nessa noite: nós somos chamados para uma grande missão. É uma pena a gente ver a igreja hoje aqui, né, uma igreja tão grande. Eu sei que os irmãos têm muitas atividades, mas de nós não estarmos reunidos aqui. Porque nós já podemos nos reunir aqui, como nos reunimos no domingo.
E seria muito bom que nós todos estivéssemos aqui nesse dia, para que nós refletíssemos um pouco sobre essa missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Ele nos chamou para estarmos nessa comunidade, nessa igreja, inserido nesta cidade, diante dessa sociedade, porque Ele tem um projeto diante dessa sociedade. Eu nunca duvidei disso e sei, em nome de Jesus, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então cabe a nós, né, aqueles que continuam aí remanescentes, né, que permaneçamos firmes na caminhada que o Senhor nos confiou, porque nele, né, ele é a videira, nós somos os ramos, nele toda a seiva de vida. Então todos os planos de Deus, todas as verdades de Deus serão nos dadas no momento certo, né, que nós não duvidemos disso. E também lá em Atos 2 nós vemos, né, que aquele que tem toda a autoridade, que é Jesus, que é o Senhor nosso Deus, que através do Espírito Santo derramado sobre os discípulos, lá em Pentecostes, em Atos 2, sobre a igreja. Então, quando eles recebem toda aquela autoridade ali, dada por Deus, para que eles fossem, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que quão grande obra esses homens fizeram naquele tempo, como foi o trabalho deles diante da igreja primitiva, diante daquelas primeiras pessoas que tiveram os primeiros contatos com a nova aliança, né, com a graça do Senhor Jesus, e eles fizeram algo extraordinário, aqueles 11 discípulos. A autoridade de Deus que é derramada sobre o povo de Deus, então, como eu disse lá atrás, é para fazer a vontade dele, né? E o que precisamos entender é que, se o que estamos fazendo é a vontade de Deus, se somos mais capacitados, mas se estamos fazendo a vontade de Deus, assim, muitas vezes nós não somos o mais capacitado, mas se estamos fazendo a vontade de Deus, inevitavelmente, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos ajudar. Muitas pessoas pensam assim, eu não dou conta, né, de estar fazendo certas coisas. Querido, você só tem que estar no centro da vontade de Deus. Eu me lembro da minha conversão lá no início, Reginaldo também deve lembrar, pastor Davi, né, os que nos acompanham há muito tempo, que logo no início, nos primeiros anos ali, a gente cuidava de uma célula na casa do irmão Marquinhos, da irmã Mônica, e eu ia para lá assim muito apertado, porque eu tinha que levar uma palavra naquela célula. Confesso aos irmãos que passei muito aperto, mas eu orava, eu estudava a palavra de Deus, e todas as vezes que eu chegava lá, Deus me honrava. Nós passamos ali dias preciosos, longos anos ali, dirigindo aquela célula, tivemos um grupo enorme de pessoas, rodamos todos os bairros pelas casas, fizemos várias células ao ar livre ali. Queridos, eu só ia na vontade do Senhor, eu sabia que a vontade do Senhor era que aquelas pessoas o conhecessem a sua palavra. Então eu só precisava de ir para fazer a evangelização, e Ele, na medida, né, que eu ia caminhando, Ele foi me capacitando. Então, à medida que nós caminhamos, Deus nos capacita, nos encoraja e nos fortalece. O segundo fundamento dessa missão, então o primeiro é que toda a autoridade é do Senhor Jesus. Se você não quer estar debaixo da autoridade de Jesus, não tem como fazer, né, a sua obra. O segundo fundamento da missão fala da transformação das pessoas, queridos, através do discipulado. Ele vai dizer no versículo 9, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vejo uma transformação das pessoas através do discipulado. É isso que Jesus estava falando para ele. Façam discípulos. Primeiro ele falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu envio vocês. Nós sabemos que ele deu autoridade a seus discípulos, né? Deu poder a seus discípulos. E então, a todas orientações, eu fico pensando em algumas orientações da palavra de Deus para o ambiente do discipulado. Eu queria trabalhar algumas delas nesse dia. Nós sabemos que as cartas paulinas trabalham muito esses temas que aqui vou falar nessa sequência. Então eu trago isso como orientação para você que discipula e que está sendo discipulado. Talvez porque o discipulado não flui, ou o que eu preciso fazer para melhorar a caminhada com o meu discípulo. A primeira coisa que as cartas paulinas, que a palavra de Deus nos ensina, é que nós precisamos estar firmes na palavra. A primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos conhecer o autor desta palavra, né? Não só a letra, mas o autor dessa palavra. Em Hebreus vai dizer que não foi Paulo que escreveu, né? Assim muitos acreditam. É interessante que, por que nós conhecemos essa palavra? Porque ela foi
falada, ela foi escrita, né? Ela foi revelada por Deus. E lá em Hebreus vai dizer, havendo Deus outrora falado. Querido, você só conhece uma pessoa quando ela fala. A Bíblia até diz, se você não sabe de certos assuntos, é melhor você ficar calado, que você se passa por sábio. Mas nós só vamos conhecer mesmo uma pessoa quando nós a ouvimos falar. Nós só conhecemos Jesus e conhecemos a Deus, a Bíblia vai dizer, havendo outrora Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Quer conhecer Jesus? Vai para a palavra, vê o que Jesus fala. Porque ele não só falou, essa palavra é viva, é eficaz, é atual. Ele ainda fala através da sua palavra. Né? Então, você quer conhecer verdadeiramente Jesus, quer ter um bom discipulado? Conheça primeiro Jesus, aquele que é autor de toda a autoridade no céu e na terra, e depois você vai poder discipular com muito mais qualidade. O texto vai dizer que ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o texto vai nos dizer que tudo é sustentado pela palavra de Deus. Tudo nessa terra é sustentado pela palavra de Deus. E nós encontramos essas palavras nas Escrituras. E a Bíblia diz que depois que Jesus ter feito tudo e purificado os pecados, quer dizer, quando ele pagou aquele alto preço na cruz, levou sobre si todo o nosso pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando nós olhamos logo no início, quando o Senhor falava pelos profetas, quando nós vamos ver o Antigo Testamento, nós sabemos que eles ofereciam sacrifícios diários, se levantavam para oferecer sacrifícios todos os dias, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ali oferecia o sacrifício, a expiação dos pecados da nação, e nós sabemos que isso tinha que ser feito sempre, todos os dias, de ano em ano, era uma coisa rotina, era uma coisa temporária, mas a Bíblia diz que Jesus veio, Jesus nos purificou de todo o pecado, e o texto faz questão de dizer que assentou-se à direita da majestade, ou seja, sentou à direita de Deus, quer dizer, a obra foi completa, terminou, pastor Davi. Jesus não vai levantar mais de lá para voltar aqui e morrer de novo. A expiação dos pecados já foi feita, queridos, 100%. Jesus já completou, né, essa obra, esse projeto de Deus, através da vida dele, aqui nessa terra. E então, uma segunda coisa, a primeira coisa então é a palavra, a segunda coisa é adoração e oração. Queridos, como nós vamos servir a Deus? A Bíblia diz que os discípulos já chegaram e o adoraram. Eles duvidavam, mas eles o adoraram. Adoração e oração, que seja privada, que seja pública. Como nós, como igreja, nós só adoramos a Deus quando estamos aqui reunidos com os irmãos. Nós só oramos quando estamos aqui na igreja. Queridos, nós precisamos de fazer isso em todo o tempo, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então o Senhor procura também um bom discípulo e um bom discipulador, homens que adoram, que oram em espírito e em verdade, sempre, todo o tempo, vigilantes, debaixo mesmo da presença de Deus. A outra coisa é a comunhão. Queridos, nós devemos ter prazer em caminhar com aqueles que seguem ao Senhor Jesus conosco. Reginaldo, eu tenho prazer de caminhar na presença do Senhor, junto com você, né? Nós caminhamos há tantos anos, e é verdade, com o pastor Davi, é muito bom caminhar com os nossos irmãos, né? Eu fico pensando, né, que eu estava, quando preparava essa palavra, né, nós estamos falando de comunhão, como nós podemos caminhar, amar os nossos irmãos, se nós não temos comunhão com eles? Algumas pessoas optam por ficar em casa. Como fazer parte de um corpo se nós não temos comunhão? Então nós devemos ter o prazer, né? E eu fiquei imaginando que quando Jesus, aqui nessa terra, Jesus chamava esses que o seguiam de discípulos. Depois que Jesus
aqui é assunto aos céus, e os discípulos saem pelo mundo para pregar, saem por toda aquela região, eles começam a ser conhecidos pelos do caminho, os do caminho. Assim se referiam, esses são aqueles do caminho, ou aqueles que seguiam, aqueles que estavam sempre em movimento. Não era uma igreja parada, era uma igreja sempre em movimento, os do caminho. Você consegue entender essas coisas? Eles também foram chamados de cristãos, mas a palavra de Deus que diz por apenas 3 vezes, o Novo Testamento traz esse termo cristão. Nem Jesus, em momento nenhum os evangelhos vão falar sobre cristãos. Eles foram chamados de filhinhos, amados, filhos de Deus. Mas a palavra que aparece mais de 200 vezes, querido, no Novo Testamento. Sabe o que é, Reginaldo? É a palavra irmãos. Reginaldo, você é meu irmão. Pastor Davi, você é meu irmão. Queridos, vocês que nos acompanham em casa, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E nós devemos usufruir desse grande plano de Deus, que nos fez todos irmãos, tendo Jesus como o primogênito, com o nosso irmão mais velho. Queridos, nós fazemos parte da família de Deus, onde o pastor Davi é meu irmão, Reginaldo é meu irmão, você que nos acompanha em casa são meus irmãos, nós todos somos irmãos em Cristo Jesus. Aí nós dizemos que somos cristãos, pequenos cristos, mas queridos, bote sempre na sua cabeça, se a Bíblia fala tanto de irmãos, é porque o Senhor queria que nós tivéssemos muita comunhão. E é através da comunhão que nós vamos ver a igreja primitiva avançar a cada dia, na oração, sustentando os discípulos, sustentando os apóstolos, entregando tudo o que tinham. Eles tinham o prazer de estar junto, de conviver junto. A outra coisa é a santidade. Lá em Hebreus 12, 14, vai dizer que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esses tópicos são para nós que discipulamos, que queremos ser discípulos, queridos. Se nós estamos discipulando, cuidando de alguém, nós precisamos de ficar atentos quanto à nossa santidade, porque a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Como nós vamos ensinar as pessoas sem mudança de vida, sem mudança de comportamentos, sem mudarmos primeiro os nossos comportamentos. E também a Bíblia deixa muito claro sobre as boas obras. Quer dizer, nós devemos comunicar o amor de Deus em ações, não só em palavras. Nós devemos comunicar o amor de Deus através das nossas ações, com nossas boas obras, suprindo a necessidade dos nossos irmãos, compartilhando com os nossos irmãos e não retendo tudo que o Senhor nos dá. Porque esse texto, como o que eu vou ler agora, ele vai nos instruir que naquele grande dia, quando nos apresentarmos diante do Senhor, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 35. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Queridos, se queremos fazer discípulos, nós precisamos de envolver os nossos discípulos na obra do Senhor. Nós sabemos que os discípulos de Jesus, olha para o apóstolo Paulo, que sabia tanto viver na bonança, mas também na escassez. Não tinha nada que os prendia, querido. O prazer deles era pregar a palavra de Deus, era compartilhar Jesus. Esse era o maior patrimônio que eles tinham. E tudo que eles tinham em comunhão, eles abençoavam. Hoje nós temos, como o pastor Davi tem dito, nós temos tido o privilégio de poder abençoar tantas pessoas. Mas eu sei, queridos, que talvez você nunca teve a experiência de talvez entregar uma cesta, ou de fazer uma visita no hospital, ou na cadeia, ou de suprir a necessidade de alguém. Eu sei que Deus te usa poderosamente,
em que você é uma bênção nas mãos do Senhor. Mas essas experiências, querido, fazem parte da nossa caminhada. Essas experiências mudam muito a nossa forma de enxergar a vida, né? Nós não pensamos mais, quando nós entendemos essas verdades, a construir coisas só para nós. Nós não estamos aqui construindo uma igreja bonita para nós, né, pastor Davi? Nós não estamos aqui preparando esse espaço para nós. Nós estamos aqui preparando esse espaço para que Deus possa ser glorificado neste lugar, para que as futuras gerações possam usufruir deste lugar. Mas independente deste lugar, o nosso foco são pessoas, são irmãos. Se estivermos aqui ou não, com uma igreja bonita, uma simples igreja, querido, ou tendo muito ou tendo pouco, nós temos que ter sempre esse coração aberto, de não passar largo diante daqueles que muitas vezes estão passando fome, dificuldade, frio, né? Então, que Deus possa trazer esse entendimento no meu e no seu coração. Eu entendo que depois de diante disso tudo, é que nós saímos para evangelizar. Eu vejo que muita gente, logo que chega na igreja, já começa a ser discipulado e já quer fazer de tudo. É lógico que você já pode pregar a palavra. Mas, querido, quando nós saímos para evangelizar, quando nós saímos para pregar a palavra de Deus, que nós temos essas verdades no nosso coração, essas experiências no nosso coração, oração, sabemos que nós não somos perfeitos, que é o Senhor quem nos fortalece, que Ele nos fortalece na caminhada, que nós vamos em nome dEle. Quando nós entendemos essas coisas, nós oramos, nós o adoramos, nós buscamos, né? Nós temos o prazer de estar em comunhão com os irmãos. Quando nós saímos para evangelizar, pode ser onde for, querido, nós vamos na autoridade e no poder do Senhor Jesus, e nós sabemos que ali Ele fará grandes maravilhas e pode nos usar poderosamente. Tem um pastor que já morreu em 2007, Paul Hilbert, um professor, né, de missões e antropologia, que ele lecionou na Fuller, no seminário Fuller, que é muito conhecido pelas pesquisas, pastor e missionário na Índia durante muitos anos, e ele sempre chamou a atenção para o bom discipulado bíblico. Ele sempre chamou a atenção, ele missionário na Índia, ele sabia que precisava de preparar bem o seu discípulo, com calma, com um discipulado bíblico. E o processo de transformação para ele acontecia em 3 dimensões. Primeiro, a maneira como a pessoa crê, ou seja, as suas crenças. Depois, a maneira como a pessoa age, ou como era o seu comportamento, como ela teria que mudar, como ela teria que ter os seus comportamentos. E a maneira como a pessoa vê o universo ao seu lado, ou seja, a sua cosmovisão daquilo que Deus criou, né, de tudo que Deus preparou. Ele dizia que a convicção, se a pessoa tem convicção, ela crê em Jesus, mas ela não tem um bom comportamento, é apenas uma religião, é apenas uma comunidade nominal. Tem nome, mas não é uma comunidade que atrai pessoas. Comportamento, mas sem a cosmovisão. É uma igreja que tem um bom comportamento, queridos, mas não entende nada dessas maravilhas que acabamos de dizer, que quem é Deus, quem é o Espírito Santo, né? Dos privilégios que é caminhar sob as bênçãos do Senhor, guiados, né, segundo a palavra do Senhor, segundo a direção do Espírito Santo. E tem aqueles que têm a convicção, têm um bom comportamento, mas não têm a cosmovisão. E esse, normalmente, segundo ele, as igrejas ficam infrutíferas, porque você vai fazer boas obras, você vai ter até convicção das suas crenças, mas a sua cosmovisão é limitada, né? Você não entende, né? Você não conhece as Escrituras, você não sabe que o principal, né, para nós cristãos, além de tudo que fazemos aqui, é um dia estarmos na glória com o Senhor. Então, quando nós trabalhamos com os nossos discípulos, precisamos trabalhar as suas crenças, o seu comportamento e a cosmovisão desses discípulos. O terceiro fundamento que eu queria compartilhar com os irmãos é o fundamento da missão. Eu trabalho ele como uma doutrina bíblica, como entendemos a palavra de Deus. No versículo 20, você vai acompanhar aí, vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Então nós precisamos ensinar para os nossos discípulos uma boa doutrina bíblica. O que segura um pastor no pastoreio, um missionário no campo, um líder diante de seu chamado, querido, é a doutrina bíblica, né? É um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Isso é uma doutrina bíblica. Eu queria só trazer rapidamente para os irmãos aqui, eu trouxe aqui um livro para que você pudesse visualizar rapidamente, Histórias da Evangelização do Brasil. Já falei aqui dele, mas eu não trouxe, e hoje eu trouxe para que você pudesse visualizar. Lá na Ultimato você consegue comprar, é do reverendo Elben. É um livro muito precioso. E nesse livro, querido, traz muitos ensinamentos. Ele fala sobre a história da evangelização do Brasil. Você vai ver que homens, mulheres, né, pessoas que durante séculos dedicaram as suas vidas para a evangelização, para a tradução das Escrituras, para fazer um bom trabalho doutrinário, porque eles sabiam que o Evangelho, se não for baseado nas palavras de Jesus, nas verdades de Jesus, ou qualquer outra distorção sobre isso, nós sabemos quão foi difícil para eles no início, quando não tinha a palavra de Deus traduzida nos vários idiomas e para as várias etnias. E nós vamos ver nesse livro, que é muito interessante, que no capítulo 1, ele fala que no primeiro título, o bispo abençoa a armada de Pedro Álvares Cabral. Então ele apresenta que aqui, né, os primeiros missionários, né, com Pedro Álvares Cabral, e depois no 30º capítulo, ele já fala que o Brasil deixa de ser um campo missionário para ser uma agência missionária. Quer dizer, 500 anos depois, Reginaldo, o Brasil já não era mais só um campo missionário, mas o Brasil agora enviava missionários para o mundo inteiro. Isso, querido, é o trabalho de discipulado, é o trabalho de evangelização, é aqueles que cumpriram o ID de Jesus debaixo da autoridade do poder de Jesus. Não foram perfeitos, né? Muitos tiveram suas dificuldades, muitos erraram, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. E aqui hoje nós estamos usufruindo disso. Só com a tradução da Bíblia, a tradução da Bíblia, me parece, quando eu li, que só foi conseguida 300 anos depois que aqui chegaram no Brasil. Então, querido, o trabalho não é fácil. O trabalho, pastor Davi, realmente não é fácil. É de dia em dia, é de glória em glória. E o último fundamento da missão é que Cristo está conosco em todos os momentos, onde vai dizer no versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele tem toda a autoridade. Fala da transformação através do discipulado, com o ID. Fala da doutrina da Bíblia, que nós devemos ensinar, toda a Escritura, e no final vai dizer que Cristo vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, eu queria deixar essa pequena meditação com os irmãos. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, nos ensina a guardar todas as coisas, e o Senhor estará conosco todos os dias. Fala de algo completo, fala de algo que só no Senhor nós podemos desempenhar ou experimentar. E o último versículo que eu queria ler com os irmãos é um texto lá de Isaías, que é messiânico, que está lá no capítulo 52, no último versículo, vai dizer, deixa eu ver se é esse mesmo. Isaías 52 diz assim, é isso mesmo, no versículo 12, quando falava-se ao povo de Israel, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Portanto, querido, não tenha pressa, não saia apressadamente, faça o CNC, faça o CMC, faça o panorama bíblico, participe dos cultos, participe das células. Se alguém te chamar para levar uma palavra na célula, prepare. Vá na autoridade do nome do Senhor Jesus. Entregue a palavra, compartilhe. Vai aprendendo. A Bíblia vai dizer, o Senhor estava falando, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ele está dizendo que, apontando para Jesus,
Querido, todo aquele nosso passado de contaminação já foi lançado no mar do esquecimento. A Bíblia diz que nós temos uma nova caminhada. Isso não pode mais nos impedir. O diabo não pode mais nos acusar. E da agora para frente, na autoridade do nome do Senhor Jesus, aquele que vai nos guiar cada dia para lidarmos com todas as consequências de tudo que fizemos para trás, mas é aquele que vai nos conduzir para fazer a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então, se nós confiamos plenamente no Senhor Jesus, nesses fundamentos, nessa grande missão, nessa grande comissão, eu creio, em nome de Jesus, que um grande impacto o Senhor fará em nossas vidas e através das nossas vidas, onde nós estivermos, para a honra e para a glória dEle. Amém?